Então, eu vou ler essa última crônica, que ela é pequena e vai dar para vocês verem exatamente como é a escrita dele, que a outra eu tive que resumir, né? Chama-se Sementes da Lua. Em um período em que as plantas já haviam se instalado de forma permanente em minha vida, folheando distraidamente uma revista americana de jardinagem, fui surpreendido por um anúncio que oferecia a possibilidade de ter, no próprio jardim, as árvores prediletas de importantes personagens da história. O anúncio, que me atraíra de forma tão irresistível, mostrava um cavalheiro com uma bengala, vestido com roupas do século XVIII, feliz à sombra de uma enorme árvore. O slogan que o acompanhava era: "Passeie com Washington sob sua árvore favorita". Por $60 mais despesas de envio, era possível receber dos Estados Unidos uma pequena árvore nascida por propagação vegetativa, portanto, um clone, de uma árvore ligada a momentos ou personagens relevantes para a história daquele país. Saber dessa oportunidade me encheu de uma alegria infantil. Na prática, eu poderia receber o Acer rubrum, que havia inspirado Henry David Thoreau, ou o carvalho de Mark Twain, ou os plátanos plantados por George Washington em Mount Vernon em 1795, e assim por diante. E estávamos falando exatamente da mesma árvore, não do mesmo tamanho, nem proveniente do local onde haviam desempenhado sua função histórica, mas ainda assim as mesmas árvores. Transferindo a possibilidade para o mundo animal, é como se pudéssemos ter Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande, ou Marengo, o cavalo que acompanhou Napoleão, ou a cachorrinha Laika, o primeiro ser vivo a viajar no espaço. O fascínio era inegável e a lista das diferentes árvores famosas disponíveis foi por muito tempo tema de conversa com os meus colaboradores. Devíamos pegar o plátano de Washington ou o bordo de Thoreau? Cada um tinha sua preferência. E por que não criar um grupo de compra e depois multiplicar as árvores por conta própria para que todos pudessem ter um espécime? Seria algo parecido aos discos que colecionávamos e compartilhávamos quando crianças. Cada um era dono do disco que havia escolhido e pago. Os outros eram livres para copiá-lo em fitas. Pois bem, no caso das árvores, teria funcionado muito melhor. As cópias, aliás, ao contrário das fitas cassete, seriam idênticas ao original. Assim como acontecia em relação aos discos, as discussões foram intermináveis e, ao final, demandavam, via de regra, juízos sobre o mérito da questão, escolhas dolorosas e, durante um tempo, não se falava de outra coisa no laboratório. Então, quando tudo parecia decidido e a lista final cuidadosamente elaborada e pronta para ser enviada, o verdadeiro grande inimigo apareceu no horizonte: a burocracia. Importar plantas dos Estados Unidos para a Itália, sem sermos proprietários de viveiros renomados, logo se revelou para todos nós algo além de nossas forças. A simples visão do que tinha que ser feito, dos certificados a serem emitidos, exerceu sobre mim o mesmo efeito paralisante que a burocracia consegue provocar em mim com muito menos. A esta altura, estou convencido de que o objetivo final dos formulários é evitar qualquer solicitação. Bem, no meu caso, deu certo. A burocracia venceu. Nunca vou pedir nada. De vez em quando imagino um escritório secreto, pertencente aos serviços de segurança e defesa da burocracia, lutando clandestinamente por esse objetivo. Um gabinete onde, cada vez que um cidadão renuncia para sempre ao seu direito de pedir algo às instituições, faz-se um brinde à missão cumprida e em que o nome dele é adicionado à lista de ouro dos silenciosos, os cidadãos perfeitos. Como costuma acontecer, porém, e isso a burocracia ainda não conseguiu evitar, o conhecimento é sempre gerador de possibilidades, e também nesse caso o inesperado acontece. Foi a partir do catálogo de árvores históricas que me apaixonei por árvores famosas, e entre elas as desconhecidas árvores da Lua. Foi um verdadeiro milagre, cuja história vou contar. Em 5 de fevereiro de 1971, do Cabo Kennedy, rebatizado de Cabo Canaveral, a missão Apollo 14 partiu para a Lua.
A tripulação consistia em Alan Shepard, o comandante, Stuart Roosa, piloto do módulo de comando, e Edgar Mitchell, piloto do módulo lunar. Era a terceira missão humana com esse objetivo, e para essa ocasião, Alan Shepard, uma sumidade na exploração espacial, foi convidado a assumir o comando da missão e descer como quinto homem na superfície lunar, dos 12 que pisaram nela. Na verdade, Shepard havia sido o segundo homem e o primeiro americano a ir para o espaço. Aconteceu em 5 de maio de 1961, menos de um mês após a lendária jornada de Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, demonstrando à União Soviética que a lacuna tecnológica entre as duas superpotências no campo das viagens espaciais não era intransponível. A figura de Alan Shepard é a do clássico herói americano, aviador, marinheiro, astronauta, capaz de regressar ao espaço décadas depois de sua primeira missão e levar 2 bolas de golfe à Lua e com elas, usando um ferro 6, tentar alguns drives com baixa gravidade. Segundo ele, voaram milhas e milhas e milhas. Aliás, Shepard ainda continua a ser o único jogador lunar, porém não é mais o jogador a fazer o drive mais longo. Nessa classificação especial, ele foi ultrapassado pelo cosmonauta Mikhail Tijurin. Em 2006, acertou uma bola de golfe da estação espacial em órbita, atirando-a na direção da atmosfera terrestre. De todo modo, não estamos falando de golfe aqui, e o protagonista de nossa história não é Shepard. O herói é outro astronauta, Stuart Roosa. Comandando o módulo lunar durante a missão Apollo 14, Roosa tinha um passado aventureiro semelhante ao de Shepard. Mas, além disso, o que faz dele de longe meu astronauta favorito era um apaixonado por plantas e florestas. Até meados da década de 50, antes de ingressar no programa espacial, Roosa havia combinado seus 2 interesses principais, aventura e voo, em um dos trabalhos menos conhecidos e mais perigosos que se possa imaginar, o Smoke Jumper. Do que se trata? Simplesmente saltar de paraquedas em florestas localizadas em áreas inacessíveis, onde um incêndio tivesse acabado de eclodir, para extinguir os focos no início. Pelas histórias de Roosa, parece que seu amor pelas árvores nasceu da grande proximidade com suas copas, nas inúmeras vezes em que seu paraquedas se enroscou nos galhos das árvores a dezenas de metros do solo. Lá em cima, pendurado entre as folhas, e à procura de uma maneira de se libertar sem quebrar o pescoço, ele aprendeu a apreciar esses seres enormes e maravilhosos. Então, alguns dias antes de partir, o chefe de serviço florestal ligou para Roosa e perguntou se ele aceitaria levar um recipiente de metal fechado com 500 sementes a bordo da Apollo 14, e ele aceitou. As sementes em questão pertenciam a várias espécies comuns nos Estados Unidos. Além disso, uma vez que o pedido feito a Roosa tinha o objetivo de acompanhar o crescimento das sementes que haviam estado no espaço, comparando com a das sementes provenientes da mesma árvore, mas que nunca tinham saído da terra, para cada semente enviada ao espaço foram separadas sementes irmãs. Em outras palavras, o propósito era cultivar lado a lado plantas que tinham estado no espaço e plantas que não saíram do planeta, a fim de avaliar eventuais diferenças. Não deu em nada. De fato, quando a Apollo 14 pousou no Pacífico, em 9 de fevereiro de 71, as sementes correram o risco de serem destruídas. Durante os processos de descontaminação, o recipiente desinfetado e exposto a um ambiente despressurizado abriu-se, espalhando as sementes por todo lado. As primeiras tentativas do pessoal da NASA de fazer aquelas sementes germinar não deram em nada, mas por inexperiência do que qualquer outro motivo. Confiadas a mãos hábeis e pacientes, quase todas germinaram, dando vida a algumas centenas de mudas que tiveram a sorte de terem estado na Lua. Não é interessante, gente? E aí essas sementes foram mandadas para outros países, inclusive para o Brasil. Brasil, Suíça e Itália. Uma foi dada ao imperador Hirohito, do Japão. Assim, tão rapidamente quanto foi criado, o grande interesse por essas árvores desapareceu e até sua memória foi perdida.
e teriam ficado esquecidas se em 96 um arquivista da NASA não tivesse recebido um estranho e-mail da senhora Joan Gobley, uma professora de Connelton, uma pequena cidade em Indiana, que pedia informações sobre uma árvore que crescia no acampamento de escoteiros Koch. A razão pela qual a senhora Goble pensou que a NASA pudesse saber algo a respeito se devia à presença de uma placa ao lado da árvore que a classificava como Árvore da Lua. Ninguém na cidade parecia se lembrar de nada de especial sobre aquela planta, e a professora, acreditando ser improvável que a árvore realmente tivesse vindo da Lua, um lugar notoriamente sem vida, solicitou mais informações. A história dessa árvore da Lua era algo completamente novo. Embora seu trabalho fosse de arquivista, ele nunca tinha ouvido falar dela, e assim como ele, praticamente ninguém na NASA. Foi assim que a história das árvores da Lua voltou à luz. O fato de não haver nada nos arquivos da NASA se devia ao caráter não oficial do experimento. E aí eles começaram a pesquisar quantas eram essas árvores, onde tinham sido plantadas e, acima de tudo, quantas ainda estavam vivas. Williams não conseguia desistir de tentar entender a história. Ele teve a impressão de que, ao esquecer aquelas árvores, a NASA estava cometendo uma injustiça com os organismos vivos que estiveram a bordo da Apollo 14. Orbitaram a Lua 34 vezes e dos quais ninguém tinha lembrança. Pelos jornais da época, foi capaz de localizar uma série de árvores, incluindo aquela plantada na Casa Branca pelo presidente Gerald Ford, e um plátano colocado exatamente em frente ao seu escritório, que ninguém sabia se tratar de uma árvore lunar. Além disso, o arquivista da NASA produziu uma página na internet em que pedia a quem tivesse notícias sobre as árvores da Lua que entrasse em contato. Depois dessa iniciativa, até a imprensa voltou a se interessar pelo assunto, por um tempo, reacendendo a curiosidade das pessoas por essas plantas. Finalmente, Williams foi capaz de compilar uma lista contendo cerca de 70 desses veteranos do espaço, cujas características principais estão acessíveis a todos no site da NASA, como convém aos bons companheiros de viagem. Gente, que bacana, né? Saber que as plantas já estiveram fora do planeta também, já estiveram na Lua, só não desceram, né? Não caminharam na Lua, digamos assim. Maravilhoso, não é? Ele é muito detalhista, então a gente tem que ler rápido, né? Senão não dá tempo. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido como eu esse livro, tá? Essa foi a última crônica aqui, eu recomendo muitíssimo. Leiam, gente, vocês vão aprender. Imagina, eu nunca tinha ouvido falar em árvores da Lua, vocês tinham ouvido falar? Né? Então são coisas novas que a gente precisa estar sabendo, a gente precisa valorizar esses seres tão importantes para a nossa vida, não é mesmo? Quem gostou, não esquece de colocar o positivo aqui, comentar, compartilhar, tá? E adquirir o livro, por que não, né? Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Beijo, gente, obrigada, bom domingo. Tchau!